Retomando o assunto da evicção, temos que a evicção, dependendo da cláusula que se estabelece no contrato, cláusula expressa de exclusão de garantia, com o conhecimento do risco da evicção por parte do evicto, que aí isenta toda e qualquer responsabilidade por parte do alienante. Temos a segunda hipótese, que é a cláusula expressa de exclusão da garantia, com apenas a ciência específica de um risco por parte do adquirente. Então, aí a responsabilidade do alienante fica adstrita ao preço pago pelo adquirente na coisa que eventualmente pode sofrer uma evicção, tá? E existe a terceira cláusula expressa, que é a cláusula de exclusão da garantia de evicção, sem que o adquirente saiba de qualquer risco ou que tenha sido informado disso. Nesse caso, ele tem o direito de reaver o preço que ele desembolsou. É interessante notar-se a previsão do artigo 450, porque o artigo 450 determina integralmente os valores que devem ser restituídos. Então, apenas examinando com vocês, a gente pode ter primeiro uma evicção total ou uma evicção parcial. A evicção total é aquela em que você perde por completo a coisa, todos os seus direitos sobre ela, por decisão judicial, ou então sofre uma limitação que se impõe ao seu direito, né? Então aí você tem a chamada evicção parcial. Essa é a grande distinção. Existe ainda uma evicção chamada de reivindicatória e a chamada evicção expropriatória. Evicção reivindicatória. Ela resulta de uma sentença que reconhece em favor de terceiro o direito real, total ou parcial sobre a coisa. Então, ela vai despojar o adquirente, ora evicto, dos direitos que ele julgava ter adquirido sobre a coisa. Tá ok? Então, essa é a chamada evicção reivindicatória. Como eu havia mencionado antes, você vai até lá, apresenta a sentença ou a decisão, ou apenas toma para si o bem. Então, você está reivindicando aquilo que você já ganhou, que é seu. Essa é a ação, evicção reivindicatória. E o que seria uma evicção expropriatória? Muito comum também. Isso se caracteriza pelo fato da coisa sobre a qual expande o seu direito vir a ser constrita judicialmente por ação de terceiro, seja para garantia de dívida do transmitente, do alienante, seja por atos de discussão judicial como arresto, penhora, adjudicação, vindo a ser transmitida para um novo dono, que então se torna adquirente por aquisição originária e derruba o seu direito de evicto como dono, né? Então, como é que fica a responsabilidade nessas formas, né? Então, a responsabilidade pela evicção, ela decorre independentemente de ter sido previsto contratualmente o dever de indenizar. Então, haverá sempre a responsabilidade. O alienante pode vir a não pagar por perdas e danos, dependendo do caso. Ou então, essa responsabilidade se espraiar até a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, a indenização por todas as despesas tidas com o contrato, pelos prejuízos diretos resultantes da evicção, e aí tem as perdas e danos, fora as despesas de escritura pública, se tratar de bem imóvel, ou mesmo as despesas de cartório. Aqui entram os lucros cessantes dentro das perdas e danos, tudo de acordo com os artigos 402 e 404 do Código Civil, além de eventual dano imaterial. Fora isso, ainda pode pleitear custo judicial e honorário advocatício do advogado por ele constituído. Então, aqui, em relação ao preço da coisa, havendo evicção total ou parcial, será o do valor da coisa à época em que ocorreu a perda total ou proporcional, e não à época do desembolso. Por quê? Porque aqui o que se tem é uma vedação já conhecida dos senhores ao enriquecimento sem causa, tá? Então, tem que se levar em conta, sim, o momento efetivo da perda do bem.
Então, quanto que é? Por isso que eu ressalvei anteriormente dizendo que quando existe a cláusula expressa da exclusão de garantia com o conhecimento, aliás, com a ciência, aí só responde pelo pagamento feito do preço, que é uma exceção também, tá? Mas devidamente prevista. Então, aqui, como se vier do enriquecimento sem causa, vai ter que pagar, nos termos do artigo 450, todo o valor pleiteado. E se ele assinou um contrato, uma cláusula dentro do contrato de exclusão completa da garantia da evicção? Olha, gente, isso daí, a responsabilidade do alienante aí será plena, porque você não pode, pelo contrato, revogar a norma. E a norma está contida no artigo 450. Então aí a sua responsabilidade como alienante do bem vai ser imensa. Se eventual evictor, pode exigir tudo que estiver amparado no artigo 450. Então, a evicção ela realmente é um grande problema, mas aí a gente vai ter que discutir benfeitoria, vai ter que discutir essa parcialidade ou não da evicção, o que é considerado, o que não é. Então, o principal impacto diz respeito a uma revogação eventual do artigo, aliás, uma revogação que tivemos, expressa, do artigo 456 do Código Civil, pelo artigo 1072, inciso 2 do Código de Processo Civil. Porque antes o caput daquele dispositivo do Código Civil determinava que, para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Então, sempre se utilizou a denunciação da lide, prevista no artigo 70 do antigo CPC, tá? Sendo ela supostamente obrigatória. Depois de muita conversa que nós temos no novo artigo, no novo código, no artigo 125, inciso 1, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes ao alienante imediato, em processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Não é mais obrigatório, portanto, passa a ser um direito de regresso, né? Então, é permitido uma ação autônoma, não é mais obrigatório, é facultativo, sendo possível reaver, portanto, o preço da coisa por meio de ação própria, mesmo na falta de intervenção de terceiro mencionada. Maria Helena, como é que a gente pode garantir-se da evicção em se tratando de bem imóvel? Como eu falei, pega a matrícula atualizada. Mais uma coisa, senhores, eu poderia alegar, num eventual processo, entrar com embargos de terceiro senhor e possuidor, para que não fique essa briga entre duas pessoas com direitos, aquele que adquiriu de boa fé, ora evicto, e aquele que ganhou o processo. Na verdade, para os bens imóveis, hoje é obrigação daquele que adquire o bem fazer prenotar ali a aquisição do bem. Por quem? Para que quando eu compre ou pretenda comprar do alienante esse bem, vem ali na margem da matrícula do imóvel tudo, se esse bem está dado em garantia, empréstimo bancário, se houve uma aquisição nova que está pendente de registro. Então, atenção, se você não tomar cuidado com isso e não fizer os registros, em eventual embargos de terceiro eu ganho de você. Se você fizer todos os registros, todos os apontamentos, então aí vai prevalecer os efeitos da evicção e eu vou perder o bem imóvel porque eu não agi com o zelo devido, não tomei os cuidados e as cautelas que se esperam daquele que adquire um bem. Então, deveria eu ter me acautelado e checado se existe ali uma penhora. Tem uma penhora? É melhor verificar que tipo de processo é, quando que foi ajuizado e se eventualmente ocorra um risco de perda ou não do bem. Dá para garantir tudo? Não, não dá. De novo, ponto sensível são os bens móveis, porque a gente não tem garantia, a gente não tem listagem, a gente não tem escritura. Então, com alguns bens, vocês ainda conseguem uma relativa segurança. A maior parte dos bens que são vendidos, aguarda-se que não tenha problema. Na eventualidade deles apresentarem problemas, aí os senhores vão ter que se valer
desses artigos mencionados, 447 a 457 do Código Civil, para tentar dar algum respaldo legal a essas pessoas. Então, espero ter esclarecido nesse podcast simples de evicção, parte 2, apenas o que diz respeito à extensão da evicção e como se livrar dos efeitos deletérios dela. Então, o senhor tem o direito de reaver o preço, sim, o preço que pagou lá na época em que contratou, se você teve ciência de tudo, sabia dos riscos, foi notificado de tudo, inclusive do processo. Se o senhor apenas teve ciência, aí vai ser... Nessa primeira hipótese, você não vai pagar nada. Na segunda hipótese, quando você teve apenas ciência de que havia um processo, então aí você vai ter direito, em eventual evicção, apenas ao valor pago. No mais, é o valor do momento da perda do bem, com todos os consectários que a lei prevê. Ou seja, frutos, indenização, tudo que a norma determina, né? Então, mas, professor, e a exclusão e a cláusula de não indenizar, ela é válida? Ela é válida, gente, mas tem que ser agora administrada junto com aquele requisito da boa-fé objetiva que a gente já examinou. Então, toma cuidado, porque aí está havendo uma quebra contratual no dever de lealdade, na boa-fé, na transparência, mas, sobretudo, com base na boa-fé. Então, está aí o calcanhar de Aquiles dessa questão da evicção. Hoje você pode pleitear a indenização, mesmo havendo cláusula expressa que negue vigência à evicção, até porque ela está prevista em lei, como eu acabei de mencionar aos senhores. Então, o nosso contrato não se trata de norma dispositiva que eu possa pura e simplesmente excluir de forma absoluta, né? Então, tomem cuidado para não incorrerem nesse grave equívoco. Ficamos por aqui na nossa aula de evicção. Estarei à disposição dos senhores para tirar as dúvidas no nosso horário e dia combinados. Muito obrigada pela atenção, cuidem-se, abraços virtuais a todos.